Amém. Eu ontem estive ministrando uma igreja em Bangu, uma conferência de intercessão, e a palavra que eu ministrei lá ontem, eu senti o desejo de ministrar com vocês aqui também hoje, nessa manhã. Então, eu queria, para começar, que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 29, no verso 2. Salmo 29, verso 2. Salmo 29, 2. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. A Bíblia, vários textos, várias passagens na Bíblia, Davi, você vai ver, dizendo sobre a importância de adorar a Deus, a importância do louvor a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, por exemplo, nós começamos a reunião louvando ao Senhor. Quando você louva a Deus, você está falando a respeito dEle, você falando das grandezas que Ele fez e que Ele vai fazer e que Ele faz. Você adora a Deus, eu louvo a Deus não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. Amém, queridos? Por aquilo que Ele é. E o louvor a Deus é um mandamento divino. Louvai a Deus, levantai mãos santas na congregação. Louvai a Deus porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é um Deus infinito em amor. Deus é um Deus imutável. Deus é um Deus que te ama independente dos teus defeitos. Deus é um Deus que Ele é perfeito. Deus é um Deus maravilhoso e nós devemos ser esse povo, o povo do louvor, o povo que louva a Ele, o povo que se entrega em louvor, não procurando obter coisas em troca, mas porque nós já reconhecemos que nós já recebemos o maior bem que podíamos receber, que é a salvação da nossa vida, que é a garantia da presença dEle conosco. Isso é a maior promessa que nós podíamos receber de Deus. Nós já recebemos. O que vem por fora é por misericórdia, é por graça. Amém, queridos? E o nosso louvor, ele é uma resposta ao amor de Deus. Ele é uma resposta à sua presença. Nós reagimos à presença de Deus com ações de graças, com louvor. Nós reagimos a isso pela grandeza de quem Ele é, pelos seus feitos maravilhosos que Ele tem feito e que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Então nós louvamos a Deus e nós devemos louvar somente a Deus. Só Ele é digno de louvor. Eu vou repetir isso. Só Ele é digno de louvor. Não há outro digno de louvor. Não há outro Deus que mereça receber louvor. Nós não devemos louvar ou adorar nem a ídolos, nem a ministérios, nem a pastores, nem a missões, nem a isso. O louvor é totalmente dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Não coloque a sua expectativa no homem, não coloque a sua expectativa no ministério A ou B, não coloque a sua expectativa na pessoa que é famosa, na pessoa que é conhecida. Traz Jesus para o centro da tua vida. Ele é o digno, Ele é o único digno de receber honra, de receber louvor, de ser adorado, não há outro. Ele, e nosso louvor não pode ser mecânico. Você não pode entrar aqui simplesmente levantar a mão, porque todo mundo levanta a mão, chega aqui e dizer palavras, dizer que você o ama, que você o louva, que você o adora, porque isso é automático, mas isso tem que ser algo que nasça do teu coração. Isso deve ser partir de um desejo do teu coração. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:15, sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Oferecer
continuamente a Ele um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E o nosso louvor deve ser fundamentado numa vida obediente e numa vida piedosa. No louvor inclui admiração, inclui ação de graças, inclui alegria, inclui música, inclui bater palmas, inclui levantar as mãos, inclui ajoelhar-se diante da presença dEle. Amém, queridos? E o verdadeiro louvor, ele pode produzir uma mudança e transformar pecadores em homens tementes a Deus. O louvor, ele quebra cadeias. O louvor quebra, sabe, um ambiente pesado. O louvor transforma. No meio dos louvores, lembra dessa música? Hoje é tempo de louvar. Não é do seu tempo não, né? Aí depois vai dizer, no meio dos louvores, Deus habita. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E aonde Deus está, milagres acontecem, maravilhas acontecem, cativos são libertos, enfermos são curados, sabe? A depressão vai embora, a angústia vai embora. Oh meu Deus, você começa a receber, você é tratado. E o verdadeiro louvor, ele espanta o inimigo, ele faz o inimigo silenciar, ele faz as vozes silenciar, vozes que tentam minar a sua mente, sabe? E agora existe uma pessoa, um tipo de pessoa que está isenta de louvar a Deus. A Bíblia vai dizer isso, que os mortos não louvam a Deus. Tem morto aqui hoje? Quem está vivo aqui? Quem está respirando aí? Dê um brado de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia. Mortos não louvam. Salmo 115, 17 vai dizer que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Oh meu Deus, Eclesiastes 9:4 vai dizer, pois aquele que se une a todos os vivos, há esperança. A gente está vivo, então há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então pare de ficar enxergando o seu final, se Deus não enxergou o seu final ainda. Para de ficar dizendo que acabou, porque Deus não enxerga que acabou. Então para de ficar dando o destino da tua vida, falando, sabe, coisas negativas, decretos negativos sobre a tua vida, e começa a se enxergar pela ótica de Deus. Aleluia. Mas com todas as coisas poderosas que acontecem no meio do louvor, tudo aquilo que acontece no meio dessa atmosfera de louvor, tudo aquilo que o louvor pode fazer, há uma coisa que ele não pode fazer. E aí é o título dessa mensagem dessa manhã, que é: seu louvor nunca substituirá a sua oração. Seu louvor nunca substituirá a sua oração. Efésios 6, de 11 a 18, eu não vou ler tudo, vou ler o verso 18 na versão amplificada, que diz o seguinte: ore em todos os momentos, isso é, em todas as ocasiões, em todas as estações, ore no Espírito, com toda oração, com todo tipo de oração e súplica. Para esse fim, mantenha-se alerta e observe com um forte propósito e perseverança, intercedendo em favor de todos os santos. Existem coisas que a oração pode fazer que o louvor não pode fazer. Agora você precisa entender também que a oração e o louvor, eles não competem uns com os outros, mas eles complementam um ao outro. Não há uma competição entre louvor e oração. Uns louvam mais, outros oram mais. Não há uma competição entre isso. Mas eu quero que você entenda que enquanto fizermos grandes progressos no reino, no que diz respeito a louvor, a oração,
é uma arte que foi esquecida por muitas igrejas. A oração é uma arte que foi morrendo em muitas igrejas. E eu quero ler para você um trecho do livro que, depois da Bíblia, ele é um livro da minha cabeceira, que se chama Porque Tarda o Pleno Avivamento. E o capítulo 2 desse livro, ele fala exatamente sobre o tema, diz que a oração toca a eternidade. E o trecho que eu separei, eu vou ler esse trecho para você entender um pouco o que a oração provoca e o que a falta de oração também causa. Eu quero que você entenda isso. E esse segundo capítulo, uma parte dele diz o seguinte: a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeitinho de aparecer. Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucos dispostos a agonizar. Muitos que contribuem, mas poucos que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem e poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, o mais importante de todas as atividades humanas, está aberto a todos. Porém, e aqui eu fecho esse trecho do livro, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. Se você fracassa na oração, você fracassa em tudo. Ontem eu estava indo com o pastor Danilo para a programação e a gente estava comentando sobre isso, sobre o incômodo. Eu tenho vivido esse incômodo porque a Bíblia fala que quando o machado está cego, usar de mais força é necessária. Agora, quando o machado está afiado, você não tem que se esforçar muito. O que afia o nosso machado é a oração. A gente estuda as histórias dos avivalistas. A gente estuda as histórias do avivamento. Nenhum avivamento surgiu sem oração. Nenhum. Não surgiram com movimentos de louvor. Surgiram com joelhos dobrados. Surgiram com lágrimas. Por isso, nesse livro que foi escrito em 1959, e parece que foi escrito semana passada, é tão atual, porque muitos estão dispostos a fazer tantas coisas, mas no que diz respeito à oração, nos tornamos fracassados. O seu louvor não substitui a sua oração. A gente conversa o dia todo sobre os nossos problemas com os nossos conselheiros, com os nossos amigos, com psicólogos, com um monte de gente. Abrimos a nossa vida para tanta gente, mas não somos capazes de dobrar o nosso joelho e falar com aquele que pode resolver. Pegamos as nossas crises, os nossos problemas, jogamos no WhatsApp, jogamos no Instagram, as nossas insatisfações e reclamamos, ligamos para A, para B e para C, mas não somos capazes de entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, dobrar o nosso joelho e clamar a Deus. Sabe o porquê que o seu louvor nunca substituirá a sua oração? Porque a oração, ela esvazia o coração dos seus encargos e de sua bagagem. Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, essa palavra limpo no grego vem de cátaro, que significa catarse e catéter. Você sabe que o catéter, ele tem o poder de limpar uma artéria que está entupida.
ele traz uma purificação. A catarse, no que diz respeito à medicina, fala da limpeza do intestino. Bem-aventurados limpos de coração. Gente de coração sujo não consegue orar. Gente, sabe, agora, quando você se quebranta diante de Deus, quando você derrama suas questões, quando você decide se quebrantar, a oração, querida, ela é uma via de mão dupla. Ela vem e começa a trazer alívio a questões que você não consegue carregar. Ela vai trazendo uma limpeza. Você vai descarregando a sua bagagem, coisas que estão ocupando espaço no teu coração e que estão fazendo você caminhar de maneira pesada. Você precisa entregar a Deus, jogar sobre Ele os seus fardos, os seus pesos, em oração. A mágoa polui, a angústia polui, a raiva polui, a inveja polui, a incredulidade polui, a indiferença polui. Sabe, limpar. A oração, ela reconhece que a resposta está além da sua capacidade. Eu não tenho como consertar tudo, eu não tenho como saber de tudo, mas eu conheço alguém que sabe, eu conheço alguém que pode, eu conheço alguém que sabe como fazer, eu conheço um Deus, eu sirvo a um Deus que Ele tem o caminho para todas as questões, para todas as situações da minha vida. Quando Jesus estava ensinando a respeito da oração, e Ele deixou um princípio sobre como orar, Ele, quando estava no Sermão do Monte, e vai capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, você pode abrir se você quiser, um texto conhecido. Estou em Marcos. Ó. A partir do verso 5 ele vai dizer: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Por isso que crente não reza, crente ora. Porque reza é repetição, crente ora, porque oração é conversa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero me apegar aqui ao verso 10, quando ele diz: venha a nós o teu reino. Tem muito se cantado sobre isso hoje. Venha o teu reino, que o teu reino venha, que o céu venha, que legal, e isso é bíblico, ele mandou a gente orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E estudando um pouco sobre essa palavra reino, reino vem do grego basileia, que significa reinado, que significa governo ou domínio de um rei. O reino de Deus tem a ver com o seu
domínio, e a ideia do reino de Deus é o domínio sobre aqueles que aceitaram esse governo sobre as suas vidas. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou dizendo, eu aceito o governo de Deus sobre a minha vida. Eu aceito caminhar debaixo desse governo. É por isso que no reino de Deus, que no evangelho, no reino de Deus não tem espaço para democracia. Não é o que eu penso, é o que Ele determinou. Então não adianta eu querer fazer emendas no evangelho, porque não tem como fazer emendas. Não adianta eu querer adotar um novo tipo de evangelho, porque o evangelho não passou por reforma. A única reforma que teve foi com Lutero. O evangelho continua sendo o evangelho da porta estreita. O caminho é estreito. O que é pecado continua sendo pecado. O que Deus condena continua sendo condenável. E não tem negócio. Não tem negócio, é o domínio dele. Essa ideia do reino é isso, sabe? É o reino de Deus. Jesus veio nessa terra para ele nos mostrar justamente. O Dr. Myles Munroe falava muito sobre isso, sobre a questão de que nós somos embaixadores do reino. Quando o embaixador é enviado para um local, ele envia para ele representar o seu país, e ele diz, no nosso país a gente se comporta assim, no nosso país a gente fala assim, no nosso país a gente se veste assim, no nosso país a gente trata o próximo assim. Então quando Jesus veio, ele veio para trazer o reino de Deus para a terra. É o reino dos céus, não é o reino nos céus, é o reino do céu, na terra. Amém, queridos? Então não é do meu jeito, é do jeito dele. Na verdade, o homem perdeu esse domínio que o homem chegou a ter no Éden. Quando o homem caiu, quando o homem foi criado, Deus dividiu com o homem esse governo, deu ao homem esse governo, a autoridade de governar sobre as coisas. Mas o homem perdeu esse domínio. Então, porque o homem perdeu esse domínio, perdeu esse governo, Jesus veio, resgata esse governo e devolve ao homem novamente. E aí ele veio para dizer, no reino de Deus, ou no reino dos céus, funciona assim. Então, queridos, a ideia de reino é domínio. O Pai, quando começa a falar na oração, o Pai nosso, Ele está dizendo de paternidade. Nós somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E a todos os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder, ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você sai da posição de criatura e você entra para a família. Você é aceito como filho de Deus. Filho de Deus. E Romanos vai dizer que a terra geme. Toda a criação geme. A terra está gemendo. Você hoje, tudo que está acontecendo, a doideira que está acontecendo, catástrofes naturais cada vez mais intensas, o clima mudando, uma série de coisas acontecendo, coisas terríveis, coisas que os nossos olhos jamais iriam imaginar de estar enxergando, sabe? As pessoas distorcendo, sabe? Criando verdades para si. Eu estava conversando com o Isaac esses dias, meu filho, você está escandalizado com o que você está vendo na internet? Deixa eu te falar uma coisa, olha, coisas piores você ainda verá. Mas a terra está gemendo, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Romanos 8 vai dizer sobre isso, porque a criatura aguarda, porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora, essa palavra filhos de Deus, no original, lá no grego, ela significa filhos maduros, e não filhos bebês, e não filhinhos, e não mimadinhos, e não gente que fica de beicinho, mas de filhos maduros. Não adianta dizer que é filho com atitude de bebezinho. É feio ver gente com 30 anos de igreja agindo como bebezinho, vendo gente que não amadurece, e por isso a terra geme, porque não está esperando o bebê se manifestar, está esperando filhos maduros se manifestarem. Aleluia. É verdade. A terra, lá em Gênesis 3, ela começou a produzir espinhos, abrolhos,
todo tipo de impureza. Antes a terra não produzia espinho, gente. Não tinha espinho antes do homem cair. O espinho veio depois que o homem caiu. Porque já era o quê? A terra gemendo. Porque o governo foi perdido. E aí Jesus vem para restaurar esse domínio e devolver para a igreja. Jesus nos deu de volta. Então, queridos, nós precisamos amadurecer, chegar à estatura de filhos maduros. Esses filhos aqui que a terra está guardando se manifestar. Filhos maduros, filhos que entendem, filhos que decidiram caminhar acima de coisinhas, de picuinhas, de mentirinhas, de fofoquinhas, sabe? De dodóizinhos. É tempo de amadurecermos na fé. É tempo de crescermos. É tempo de entendermos quem nós somos em Deus e cumprir o nosso chamado. É tempo, oh Jesus, porque há um clamor, a terra está gemendo, os filhos maduros precisam se manifestar. E a Bíblia vai dizer em Romanos 14:17 que o reino de Deus, ele é justiça, igualdade. Justiça é eu me importar com o outro, justiça é eu ser justo com o próximo, justiça é eu me compadecer com o outro, é eu, entrar, eu repartir o que eu tenho, é eu entender a necessidade do outro, e justiça. O reino de Deus também, ele é paz. Paz, querido, paz não é ausência de guerra, paz é ter o controle da situação, ainda que o mundo esteja desabando ao meu redor, há uma paz que excede todo entendimento, que governa a minha vida, eu sou guiado por essa paz, está tudo desabando, eu posso estar no meio de um furacão, eu posso estar no meio de uma tempestade, mas eu estou em paz. Eu não sei se você já esteve nessa situação, onde todo mundo perguntando, você não está com medo, você não está inseguro, você tem certeza que vai fazer isso? Aí você responde, eu estou em paz. Mas ameaçaram tirar tudo de você, falaram que iam acabar com você. Cara, eu estou em paz, porque o reino de Deus é justiça, é paz, e é mais o quê? Alegria no Espírito Santo. A alegria não dá, chega da cara carrancuda, chega da cara do olhar para baixo. Alegre-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh meu Deus do céu, crente que só vive emburrado, alguma coisa está errada. Crente que só vive de cara fechada, alguma coisa está errada. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Esse é o reino de Deus, alegria no Espírito Santo. Não é alegria num evento, não é alegria numa conferência, é alegria no Espírito Santo. É alegria porque eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava perdido e o Pai me pegou de volta. Eu não merecia, mas Ele me resgatou e eu estou aqui hoje. Oh meu Deus! Dá um sorriso. Mostra a tua canjica para a pessoa do teu lado assim. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Precisamos adquirir essa mentalidade. Mentalidade tem a ver com pensarmos juntos. Ter a mesma mentalidade de que nós pertencemos a esse reino. O reino de Deus é justiça, paz, alegria. Precisamos orar, porque através da oração é que vem a revelação. Se você não ora, você fica perdido, procurando Wi-Fi. Você precisa orar. A partir do momento que você ora, ele disse, olha, quando você orar, isso aqui, a questão do vir o reino, está dentro aqui da oração. Através da oração você alcança lugares altos. Através da oração você vai desenvolvendo a sua fé. Através da oração você vai subindo de fé, de glória em glória. É através da oração, sabe? A vontade de Deus, ela é sempre feita no céu, mas nem sempre é feita na terra.
porque Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela no céu. Isso é, no céu ela acontece. Agora, para acontecer na terra, ela depende da oração. Para que a vontade de Deus aconteça na terra, ela depende da oração. E a oração é o cordão umbilical que conecta o céu à terra e gera a vontade de Deus na sua vida. Você precisa estar conectado com Deus. A oração traz o que está acontecendo na casa de Deus para a sua casa. O que está acontecendo na casa de Deus, através da oração, você se conecta a isso, e aí você começa a receber o que está acontecendo lá em cima, começa a acontecer aqui embaixo, começa a acontecer na tua casa, começa a acontecer no teu trabalho, começa a acontecer na tua empresa, começa a acontecer na tua família, porque você está conectado. Meu Deus, a oração traz. Mas tem pessoas que eu conheço, pastor, que oram tanto e passam por tantas lutas. Querido, há uma diferença passar pela luta sem Deus e com Deus. Quando você passa pela luta com Deus, Ele já está lá para te tirar dela. Aí você fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu entro na luta. O mundo tereis aflições, isso é certo. A chapa esquenta, a dificuldade vem para todo. O sol vai brilhar para o justo e para o injusto. A situação vai acontecer enquanto a gente estiver nesse mundo, nesse corpo. Situações adversas vão acontecer. A questão é: Ele entrou comigo, Ele me tira dessa. Ele entrou comigo. E ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo fogo, ainda que eu passe pelas águas, elas não me afogarão, o fogo não vai me queimar, o vale não vai ser a minha morada. Eu vou passar, porque Ele está comigo. Outra coisa, porque o seu louvor nunca substituirá a sua oração. Porque o louvor, ele é uma via de mão única. Você só envia. Você só envia. Mas a oração é uma via de mão dupla. Sabe por quê? Deus não te louva. Nós louvamos a Ele, nós adoramos. Deus não te adora no sentido de prestar culto. Deus não presta culto a você. Deus não te louva, mas você louva a Deus. Você adora Ele. Agora a oração não. A oração é um diálogo. Eu falo, Ele fala. Eu falo. Sabe, o problema é que muita gente chega para Deus e despeja em Deus todos os seus problemas, os seus pedidos, os seus sonhos e aquilo que Ele quer, e não fica para ouvir, Ele vai embora. As pessoas chegam para Deus e falam: eu preciso disso, quero aquilo, faz assim, faz assado, eu preciso, toca, cura, salva, restitui, tem misericórdia, me ampara, me dá, eu preciso, amanhã às 3 da tarde, abre a porta, vai lá, vem, fecha, repreende, tira o mal, faz aquela pessoa morrer, sabe? Tem gente que ora assim. Gente, tem crente que faz oração contrária. Eu não entendo isso é feitiçaria. Irmão orar contra o irmão, isso é feitiçaria. Você não é instrumento, você é instrumento de bênção. A Bíblia fala: usa a tua boca para edificar, usa a tua boca para abençoar alguém. Não ore, gente, crente orar contra. Feitiçaria gospel. As pessoas chegam. Eu acho interessante que ontem eu disse isso, que quando Moisés ia falar com Deus, Moisés ia para a tenda do encontro,
As pessoas viam Moisés sair da tenda dele, ele ia para a tenda do encontro. Aí diz que todas as famílias saíam das suas tendas e ficavam na porta, vendo Moisés passar, e começavam a falar entre si: Moisés está indo para a tenda do encontro. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, Moisés ia ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Quantas vezes quanto tempo você não para ouvir o que Deus quer falar com você? Você só fala. Meu Deus, fala, Senhor. Tem gente que Deus está tentando falar com você tem 3 meses e não consegue, porque tu não para de falar. Meu Deus. Tu não para de falar. Está falando o tempo todo e Deus está querendo falar. Querido, a oração tem a ver com falar e ouvir. Ouvir, ficar em silêncio, meditar, aguardar. Está entendendo? Que isso faz parte do diálogo. O que é uma conversa? O que é uma conversa? Eu falo e eu ouço. Eu falo e eu ouço. Agora, você já conversou com gente que não para de falar o tempo que não para de falar? Eu sei que não tem ninguém assim, né? Eu conheço um amigo que está tentando falar com a esposa há 6 meses, não consegue porque ele não quer interromper ela. Ele não quer interromper, mas é complicado falar com gente que não. Ele sempre tem que falar, o pensamento acelerado. Acelerado, não fala porque não. Então, tem gente que é assim, sabe? Muitos cristãos, muitas pessoas não param para ouvir a Deus em oração. O que chegou aqui que você falou? A resposta da Carol, que fizeram um exame agora lá em Portugal e tiveram um novo diagnóstico que é uma anemia profunda. Eu já estou entendendo o que aconteceu. Amém. Chegou uma resposta aqui da Carol que nós oramos. Fizeram um novo exame hoje e falaram que é apenas uma anemia profunda. Então chegou a resposta agora. Amém. Olha isso é cura, isso é resposta. Gente, os médicos não têm explicação. Ela estava com diagnóstico mesmo e agora eles acabaram de dizer que eles não têm explicação, que algo aconteceu. Isso é cura, é coisa boa ouvir isso dos médicos, né? Os médicos são nossos amigos e quando eles atestam isso, então é o gol melhor do que o gol do Flamengo. Agora que vocês fizeram, vamos fazer de novo. Ah, glória! Deus responde a oração. Deus responde. Então, Moisés ele entrava na tenda e Deus dava direção para ele. Moisés, quando foi subir para receber as instruções dos 10 mandamentos e mais outros montes de mandamentos e instruções, ele subiu para a montanha que estava pegando fogo. O povo não foi para a montanha porque teve medo do fogo. E eles falaram: vai lá, Moisés, ouve e traz para a gente. Tem gente que é assim, ele tem medo do fogo, ele tem medo do lugar, porque o fogo expõe, o fogo queima, o fogo purifica. Então, Moisés não tinha medo do fogo. Moisés, ele ia para a montanha, ele entrava e ali ele ouvia as instruções de Deus. Deus não quer ficar te mandando recado, Deus quer falar com você. O problema é que tem gente viciada em recado. Está na igreja, mas não quer ouvir a Deus. Ou ele quer ouvir aquilo que alimenta o ego dele. Deus não vai distorcer a verdade para te agradar. E não adianta querer ir atrás de caça-profeta, porque tem crente também que é caça-profeta. Ele vai na reunião dos caça-profeta, que ele quer saber o que vão dizer em relação ao futuro dele. E é só isso. Ele quer ouvir profecia conveniente. Pare de ser caça-profeta e vai ouvir a Deus você, porque o véu que separava já não separa mais.
Não há mais separação. Então todos nós temos acesso a Deus. Ore e ouça. Aguarde a resposta. Ore e aguarde Deus falar com você. E aqui, a última razão pelo qual o seu louvor nunca substituirá a sua oração é porque a oração me muda. Quando eu louvo, Deus não muda, porque Deus é perfeito. O meu louvor, a minha adoração não muda Deus, porque Deus é Deus. Agora, quando eu oro, eu sou transformado. Quando eu oro, veja bem, lá em Coríntios vai dizer que nós não somos, Paulo dizendo, nós não somos como Moisés, que colocava um véu, para que o povo não visse o fim daquilo que se desvanecia. Olha que sério isso. Porque Moisés, quando normalmente descia do monte, o rosto dele era tão brilhante, era tanta luz, que o povo não podia olhar para ele, então ele colocava um véu. Só que esse brilho foi acabando. Na verdade, o véu de Moisés tinha a ver um pouco com: eu não quero que as pessoas vejam que aquilo que brilhou como antigamente não está brilhando mais hoje. Por isso que ele vai dizer, nós não somos como Moisés, que é a geração que vai perder o brilho. Nós somos a geração que tira o véu e vamos sendo transformados, refletindo a glória do Senhor. A cada dia que passa, a glória aumenta. A cada dia que passa, o brilho aumenta. Então nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Sabe, a oração muda a minha vida. A oração muda a minha atitude, a oração muda a minha opinião, a oração muda a minha percepção, a oração muda as minhas decisões, a oração muda a minha perspectiva, a oração muda a minha vida. Oração, orar e falar: Senhor, que eu veja como o Senhor vê. Abra os meus olhos espirituais. A oração me muda. E eu e a pastora Fernanda tivemos a oportunidade de estar ano passado visitando a Rua Azusa. E quem leu já o livro sobre a história do avivamento da Rua Azusa, um avivamento que aconteceu a partir do ano de 1906 e impactou ali os Estados Unidos, mas na verdade era o fruto do avivamento que estava acontecendo no país de Gales. E começou numa casa muito humilde, na rua Bonnie Brae, em Los Angeles, uma casa humilde que está lá até hoje, essa casa. E ali as pessoas começaram a buscar a Deus em oração de maneira intensa. Não tinha grupo de louvor, não tinha instrumento, não tinha ninguém liderando, não tinha famoso, tinha gente sedenta. E eles só faziam uma coisa. Essa já é o templo da Rua Azusa. Tenta botar aí, casa Bonnie Brae, B-O-N-I-E, Brae, B-R-I-E. Casa da Rua Bonnie Brae. E não tinha nada disso, mas tinha um povo sedento, e eles clamavam por um avivamento. Querido, a gente precisa orar por um avivamento nessa igreja. A gente precisa orar, tem algo me incomodando. A gente precisa orar por um avivamento na IPAM. A gente não pode viver de evento simplesmente, a gente não pode viver somente das nossas reuniões. A gente tem que desenvolver um hábito de oração. Ore em todo tempo. Deus está nos chamando para um tempo de oração. Sem oração não há avivamento. Sem oração não há vitória. Sem oração só a gente entra num ativismo e só gera cansaço. Deus está nos despertando para levar a orar uma vida de oração, uma geração de joelhos marcados. Geração de joelhos marcados. Eles estavam orando. E diz que um dia um mover foi tão grande
estavam todos falando em línguas, e tinha um piano no canto da parede, mas eles já estavam há semanas orando, e sem música e sem nada, e de repente uma senhora que não sabia uma nota sequer do piano, o Espírito Santo veio sobre ela, e ela começou a tocar no piano, e... porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Ei, antes de você pedir, querido, quer unção? Dê um motivo para Deus. Dê um motivo para Deus te ungir. No tabernáculo de Moisés não tinha música, mas tinha presença, tinha busca, tinha intensidade. Não tem como nós vivermos um novo nível se não tivermos em oração, se não desenvolvermos uma vida, um hábito de oração. E eu estou buscando em Deus um desafio para lançar para a IPAM, que eu não vou falar hoje porque eu ainda não tenho definido. Eu estou gerando em Deus algo que é um desafio de oração que eu vou lançar para toda a igreja aqui. Eu vou lançar um desafio para toda a igreja. Eu ainda estou amadurecendo no meu coração isso em oração, porque nós vamos buscar a Deus de maneira intensa nesse lugar. Ou a gente ora, ou a gente vai ser mais um fake. É isso aí. Eu não quero, como eu já preguei um tempo atrás ali no 139, a IPAM não foi criada para ser uma igreja legal. Ah, como assim, pastor? Eu falei, não é isso que resume o que a IPAM é, uma igreja legal. Não, a gente tem que ser conhecido como uma igreja que há uma chama, há algo acontecendo, sabe? Uma geração, uma igreja de joelhos marcados, uma igreja de joelhos marcados. E aí, o final da oração do Pai Nosso termina: porque teu é o reino, o poder e a glória. E aí eu vi algo que o pastor Gesiel Gomes falou. Gesiel Gomes é conhecido aqui no Brasil como o príncipe dos pregadores. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos é o T.D. Jakes. Aqui no Brasil a gente tem o Gesiel Gomes, que é old school. É um mestre. Quero trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui, pastor Gesiel Gomes. O reino, o poder e a glória. A importância dessas três palavras. Jesus, ele deu 3 oportunidades ímpares para o homem. Essa é a casa de Bonnie Bray. Tem eu aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Na verdade, Deus não divide a glória com aquilo que não é como ele. Deus não divide a glória com madeira, com gesso, com pedra, com imagens esculpidas. Porém, em João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse para assim, Jesus orando, porque Jesus orava. Tem um capítulo inteiro que é uma oração de Jesus. Jesus fala com o Pai: Pai, eu dei para eles a glória que tu me deste. Jesus share. Jesus compartilhou com a gente a glória que era dele. Ele dividiu com a gente. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: nós nos tornamos herdeiros do reino. Nós recebemos o poder que vem dele. E nós desfrutamos da glória que ele nos deu. Então, querido, assume o teu lugar no reino. Exerça a tua autoridade e o poder que você recebeu. E desfrute da glória. Fique em pé no seu lugar nessa hora, nós vamos orar.